Caríssimos alunos e alunas, retornamos ao nosso curso de preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, nosso CPREP-SPECEX. Agora vamos resolver a prova de 2012, nas nossas tradicionais duas partes, 6 primeiras questões agora, e na próxima aula fechando as outras 6 questões. Essa prova foi realizada num domingo, o segundo dia de prova, sabemos que é no sábado e no domingo, no dia 14 de outubro de 2012. E esse é o nosso tradicional modelo D, modelo Delta. A primeira questão da nossa prova vem do primeiro ano, a sociedade feudal, nos séculos V ao XV. Questão 33. O período conhecido por Idade Média prevaleceu na Europa desde a queda do Império Romano Ocidental, século V, até a queda de Constantinopla, no século XV. Nesse período, o sistema vigente era o feudal. Temos então 5 assertivas para que no final a gente assinale a única alternativa que apresenta todos os itens com características desse período. Vamos lá. Assertiva número 1. Fortalecimento do poder real e enfraquecimento dos poderes locais. Não, aconteceu justamente o contrário. O poder estava na mão dos locais e não do rei. 2. Declínio das atividades comerciais urbanas e fortalecimento da vida rural. Sim, foi exatamente isso que aconteceu, particularmente ali no início, onde nós temos, na chamada Alta Idade Média, esse declínio e o fortalecimento da vida rural. 3. Uso generalizado de trabalho escravo no campo. Não, nós tivemos o uso de trabalho servil, é um outro tipo de relação de trabalho. Está errado. 4. Os nobres estavam obrigados a pagarem aos seus servos uma pequena indenização que passou a ser conhecida por banalidade. Sim, isso não é verdadeiro. Por quê? Porque a banalidade era paga do servo para o senhor. Então isso está errado. Item 5. Existência de vínculos pessoais entre os nobres mais poderosos e os nobres mais fracos. Suzerania e vassalagem. Sim, isso acontecia. É um marco desse período, portanto, a 5 está correta. Então, a nossa alternativa correta é a letra E. Então, como vemos, itens 2 e 5 estão corretos. A alternativa correta é a letra E. Próxima questão, vem do terceiro ano, o mundo na Guerra Fria, os conflitos da Guerra Fria, a Guerra da Coreia, 1950-1953, a Guerra do Vietnã, 1961-1975, os conflitos árabes-israelenses entre 1948 e 1974. Questão 34. O conflito árabe-israelense está relacionado com a criação de um Estado judeu na Palestina em 1948. Essa região era então habitada por árabes muçulmanos que se opuseram à divisão das terras. As guerras entre os dois povos transformaram o Oriente Médio numa das regiões mais instáveis do globo. Leia as afirmações abaixo sobre esse conflito e suas origens. Temos então mais 5 alternativas, 5 assertivas. Depois, nós temos que assinalar a única alternativa em que todos os itens estão corretos. Então vamos lá. Item número 1. A ONU não apoiou e se absteve de qualquer envolvimento no processo de criação do Estado de Israel, já que pretendia evitar o surgimento de novos conflitos após a Segunda Guerra Mundial. Muito pelo contrário, o Estado de Israel surgiu em 1948 por votação da ONU, por sinal, a sessão foi comandada por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. 2.
A mais decisiva das guerras árabe-israelenses, do ponto de vista da alteração das fronteiras, foi a Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando Israel ocupou o Sinai, a faixa de Gaza, Cisjordânia e as colinas de Golã. Sim, é a famosa Operação Lençol Vermelho. Está correto. 3. Os conflitos acabaram levando à formação de campos de refugiados, onde passaram a viver milhares de palestinos. Sim, isso também é correto. 3 está certo. 4. Em 1973, com a Guerra do Yom Kippur, a OPEP interrompeu o fornecimento de petróleo para os países aliados de Israel, provocando grande aumento no preço do produto. Exatamente, foi isso que aconteceu, foi a chamada primeira crise do petróleo. Número 5. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética buscaram uma política neutra e não tiveram nenhum envolvimento nas guerras árabe-israelenses. Muito pelo contrário, Israel estava sendo apoiado pelos Estados Unidos e os árabes pela União Soviética. Então, a alternativa correta são as que marcam as assertivas 2, 3 e 4, que é a letra B. Então, como vemos aqui, letra B é a resposta correta. Próxima questão vem no terceiro ano, o mundo na Guerra Fria, a reconstrução da Europa e do Japão e o surgimento do mundo bipolar. Questão 35. Espesso e perigoso, o Muro de Berlim separou bairros, cortou cemitérios ao meio e fechou entradas de igrejas. Existiu por 28 anos, durante os quais se estima que 125 pessoas morreram ao tentar transpô-lo. Sobre o Muro de Berlim, é correto afirmar que, vamos lá. Letra A. Na noite de 29 de novembro de 1947, o governo da Alemanha Oriental conduziu sua construção. Não. A construção não foi em 1947, foi na década de 1960. Está errado. B. Apesar de todo o aparato de segurança que ele continha, não impediu a fuga em massa de seus cidadãos. Não. Com o Muro de Berlim, tivemos aí um freio nessas mudanças de lado. Está incorreta. C. Tornou-se o maior símbolo da Guerra Fria, pois dividiu uma cidade nos dois sistemas econômico e ideológicos existentes. Perfeito, essa é a resposta correta. D. Por ocasião do bloqueio ocorrido à cidade de Berlim, junho de 1948 a maio de 1949, seus acessos foram fechados. Na realidade, não. Berlim Ocidental continuou ocorrendo, então não está certo. Letra E. Sua construção foi motivada pela fuga de alemães ocidentais para o leste europeu através de Berlim Oriental. Não, foi justamente o contrário. Né? Alemães orientais fugiam para o ocidente. Portanto, a resposta certa é a letra C. Como vemos aqui, letra C, resposta correta. Próxima questão, vem no segundo ano, o Brasil Imperial, o processo da independência do Brasil, primeiro reinado. Vamos lá, questão 36. Era exclusivo do imperador e definido pela Constituição como chave mestra de toda a organização política. Estava acima dos demais poderes. Citado de Cotrim, 2009. O texto em epígrafe aborda a criação no Brasil, pela Constituição de 1824, do poder. Letra A, moderador. Sim, essa é a resposta correta, porque esse poder estava acima dos outros. Justificador. Não, esse poder não existia na Constituição. Executivo. Não, se bem que também estava na mão do imperador, mas não é o caso da epígrafe. Judiciário, letra D, não. E legislativo, letra E, não. Poder moderador inspirado na ideia de um francês chamado Benjamin Constant. Resposta correta, letra A. Como aqui vemos, moderador. Próxima questão, primeiro ano, sistema colonial português na América, rebeliões coloniais. Questão 37. No Brasil colônia, particularmente no século XVIII, dois movimentos revolucionários que ficaram conhecidos como Inconfidência Mineira, 1789, e Conjuração Baiana, 1798.
mesmo ano que Napoleão determinou que um general francês prendesse o Papa. Quais características são comuns entre eles? Vamos lá. Letra A. A influência do pensamento iluminista e a participação maciça de pessoas da elite e da sociedade local. Não, muito pelo contrário. A Conjuração Baiana não teve pessoas da elite, né, maciçamente participando. Letra B. Foram inspirados pelo lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade e pediram acabar com a escravidão. Não, a Inconfidência Mineira ainda não fazia essa previsão. Letra C. Queriam romper com a dominação colonial e tiveram influência do pensamento iluminista. Sim, isso está correto. Letra C é a resposta. Letra D. Foram sufocadas sem grande derramamento de sangue, pois havia grande participação de pessoas ligadas à elite da sociedade local. Não, o sangue de Tiradentes foi derramado e na Conjuração Baiana, durante os seus esforços, houve mortes. Pretendiam acabar com a escravidão e estabelecer a independência política do Brasil. Não, como a gente já viu, a Inconfidência Mineira não queria acabar com a escravidão. Então a resposta correta é a letra C. Como vemos aqui, letra C, resposta correta. Próxima questão, primeiro ano, o renascimento cultural, o humanismo e as reformas religiosas. Questão 38. A Reforma Protestante foi um movimento ocorrido no século XVI que causou uma grande ruptura no mundo cristão e deu origem a novas doutrinas religiosas. Dentre os fatores que levaram a esse movimento estão as. Vejamos então. Letra A. Apoio da Igreja Católica à prática da usura e ao lucro. Não, a Igreja Católica não apoiava essa prática, está errado. B. Críticas de alguns membros da Igreja a práticas promovidas pela instituição, como a venda de indulgências, perdão dos pecados. Sim, isso está correto. B é a resposta. C. Reação à decisão da Igreja de restabelecer e reorganizar a Inquisição. Não. A reforma não foi uma reação a isso, mas Lutero levou esse movimento adiante por causa da venda de indulgências. Está errada essa letra C. D. Valorização do racionalismo e do cientificismo além dos ideais iluministas. Não, os ideais iluministas não tinham sido nem propostos nessa época, né? Está errado. Letra E. Estímulo à leitura e à livre interpretação da Bíblia promovida pelo Vaticano. Muito pelo contrário, o Vaticano tinha a sua versão oficial, doutrinária, e a reforma é que queria isso. Portanto, a resposta certa é a letra C. Como vemos aqui, então, questão 38, correto, letra B. Pois bem, terminamos então a nossa primeira parte da resolução da prova de 2012 e na próxima aula fecharemos então o nosso exame do concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército do ano de 2012.